Marcos 2, nós vamos ler do 1 ao 12. Quem achou, diga amém. Amém. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes o quê? A palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico. Cadê o paralítico? Achei o paralítico. Levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, o telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes o quê? A fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados ali e arrazoavam, pensavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para quê? Para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Se eles estavam vendo algo que eles nunca tinham visto, é porque eles estavam vendo algo novo, algo inédito. Concorda comigo? Amém? E é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele veio para nos dar uma vida nova. Não é só carro novo, casa nova, tênis novo, roupa nova. O principal é uma vida nova. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque nessa quarta-feira há um povo que vem buscar a verdade, há um povo que quer aprender a respeito da verdade. E eu, Guto, por mim mesmo, não tenho como passar e dar algo de mim mesmo, Senhor, a não ser apenas como o porta-voz, o mensageiro dessa mensagem poderosa do Evangelho do Reino do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa me conceder mais uma vez graça, misericórdia, unção do Espírito para pregar, para ensinar, para instruir a tua verdade para cada coração. E que ao ouvir a palavra e a pregação de Cristo, haja fé, haja libertação, haja perdão, haja salvação, haja mudança de mentalidade, para que cada um de nós, junto da nossa família, venha experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Pai. Remove de nós todo falso ensinamento, remove de nós tudo aquilo que acreditávamos até então ser verdade, que se porventura estiver contrário ao teu Evangelho, Senhor, desconstrói o que está errado, e que o Senhor edifique e construa sobre a palavra de Cristo, para que nós possamos construir a nossa casa, a nossa história e a nossa vida
na rocha que é Jesus Cristo, para que ela permaneça de pé, independente das circunstâncias. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Amém. Aqui nessa passagem, Jesus volta para a sua casa, seu QG, a sua moradia em Cafarnaum. E Cafarnaum, do seu original, significa, do nome próprio, lugar de consolo. E ele foi lá para descansar, porque quando a gente chega de viagem, a gente quer sempre deitar no sofá, botar o pé para cima, né? Ter um jogo do Avaí e descansar. E aí o povo começou: Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus está aí, Jesus está aí. Opa, vamos para lá, vamos para lá. Chegou um momento que veio mais gente que a tua família lá do Rio Grande do Sul para passar uns dias, ficaram umas semanas aí no verão. Você é doido que eles voltassem e eles vão embora. E não, vamos ficar mais pouquinho, vamos fazer mais um churrasco, né? E assim foi o verão todo. Visita é boa, mas é no máximo uns 3 dias, né, gente? Passou de 3 dias, já é uma bênção. Mas volta para a pregação, pastor. E não cabia mais ninguém na casa. A Bíblia fala que havia uma multidão, que ninguém mais entrava na casa. E aí, alguns homens ficaram sabendo que Jesus estava em Cafarnaum na casa, e eles tinham conhecido um amigo que era paralítico, e eles: cara, Jesus está aí e a gente tem certeza que ele vai te ajudar. Não teve nenhum doente que chegou até Jesus e voltou do mesmo jeito. E aí eles pegam a maca do camarada, levam até lá, e como a gente leu aqui, eles não conseguiram entrar na casa. Era tanta gente que tinha gente de fora, falou: cara, não tem comentário. Só que eles estavam tão cheios de fé, falaram: não, vamos voltar com ele na maca. A gente tem fé para voltar com ele andando com a gente. E aí arrumaram umas cordas, subiram ele para o telhado. Naquela época, né, era mais de barro, graveto, madeira. Eles abriram um buraco no telhado da casa de Jesus, desceram ele pelas cordas bem na frente de Jesus. E Jesus ficou tão admirado com a fé dos 4 amigos do paralítico, que ele nem reparou no rapaz. Ele reparou lá em cima do buraquinho, na cabecinha dos 4. Vocês são lá da Ohana, né? Aí ele volta a olhar para o paralítico, e diferente da gente, porque nós somos acostumados a olhar não para Jesus pela fé, nós somos acostumados a olhar para o problema, influenciados pelo medo. Eu quero te instruir nessa noite, nesse mês de abril, fazer diferente. Não fica olhando para o problema, não fica olhando para a paralisia, porque o medo tem essa função. O medo veio só com 2 funções: nos paralisar e nos atormentar. Mas Jesus, cara, que fé que essa rapaziada tem. Aí ele olha para o problema, para o paralítico, e diz o quê? Levanta e anda? Não. Depois, né, a primeira coisa que Jesus abençoou a vida do rapaz foi: os teus pecados estão perdoados. Não foi curar ele fisicamente, foi trazer o perdão dos pecados, foi remover da vida dele a culpa, a condenação. E aí o pessoal que estava ali mais religioso, para variar, né, nem falaram, só pensaram: o que esse cara pensa que é para perdoar pecado? Só um pode perdoar pecados, que é o próprio Deus. E aí ele queria pensamento, falou: ó, vocês estão pensando nisso, mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade como filho de Deus para perdoar pecados, eu vou dizer para esse rapaz paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o paralítico não tinha nada a ver com a discussão teológica dos religiosos. Na hora, ouvindo o comando de Jesus, se colocou de pé, pegou a maca e saiu pela porta da frente, que ele não tinha entrado. E aí todo mundo, imagina, né, ficou admirado, começaram a dizer: gente, que é isso? Por causa disso, o cara desceu na frente de Jesus, paralisado das pernas, e está saindo
com as próprias pernas. Isso é um milagre. E Deus quer nos ensinar nesse mês, querido, que através do amor, através da graça, através da bondade que Ele tem por nós, e por meio do sacrifício que Ele realizou há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz, nós, por meio do seu sangue, temos o perdão de todos os nossos pecados. Um dos piores sentimentos que corroem o ser humano é o sentimento da culpa. É um sentimento de estar condenado, muitas vezes por você próprio, muitas vezes pelos seus familiares, conhecidos, ou você imagina que Deus está bravo contigo por algo que você cometeu no decorrer da tua vida. E você acha porque acha, ou porque pessoas falaram para você que sobre o que você fez não há perdão. E quantos que vivem debaixo dessa culpa e condenação? Aí não tem paz, não tem alegria, vivem desconfiados, vivem oprimidos, vivem tristes, abatidos, muitas vezes até mesmo depressivos, por esse sentimento de culpa e de condenação. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se tem algo que Jesus resolveu na humanidade, foi um problema chamado pecado. Está vendo como isso é um desafio para entrar na tua cabecinha? Porque você sempre ouviu: eu sou pecador, eu sou um pobre, miserável pecador. Mas foi exatamente por esse motivo que Jesus morreu na cruz, para nos dar vitória contra os nossos pecados. A cédula de dívida que era contra nós foi rasgada no próprio corpo dele no Calvário. Pois sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E muitas pessoas pinçam alguns versículos e trazem como doutrina, e as pessoas acabam acreditando. Não, mas o pastor falou, então se ele falou porque está na Bíblia, então se ele falou está na Bíblia, porque é verdade. Eu tenho que confessar os meus pecados. Tem algumas religiões que, até semana passada, eu levei meu pai lá para fazer um turismo religioso e tinha confessionário. Estava fechado. Eu até ia lá para confessar os meus pecados. Os que eu lembrasse, porque tem tanta coisa que eu já nem lembro mais, né? Às vezes eu até esqueço o nome de alguns de vocês, não é porque de propósito, porque depois do Covid o negócio ficou um pouquinho mais complicado para lembrar das coisas. Meu Deus, mas está cheio de pedra aqui em cima, eu não lembro dessas coisas. Será que é no meu ou é de vocês? Eu não ando na briga. E nós precisamos ter clareza e entendimento sobre a respeito desse tema, do que a palavra de Deus diz, o que é o correto, o que é o verdadeiro. E é tão impressionante porque muitos atribuem ao cristianismo uma religião de culpa. Eu já ouvi, eu não paro porque eu não gosto muito de podcast, de ficar vendo, gosto de Bíblia. Mas tem uns que não gostam. Nada contra. Fica aí no seu podcast, eu prefiro vir para cá, dobrar meu joelho e ter uma entrevista direta com Jesus. E quem disse que eu tenho culpa? Por que alguém teve que morrer por mim? Até vi uma entrevista de um rapaz no centro de Curitiba, entrevistando a galera assim, né? Você acredita em Jesus Cristo? Não. Gente nova. A geração abaixo da minha. Não. Os caras tudo esquisitos, as moças tudo esquisitas. Não. Eu falei, cara, que loucura. O povo não está mais acreditando em Deus. Não.
Porque alguém disse para eles, alguém falou, não sei se foi em faculdade, se foi em escola, se foi dentro de casa, se foi com os amigos, que essa história de Jesus, de Deus, é só para a gente se sentir culpado, é só para a gente pagar os nossos pecados, é só para o pastor roubar o nosso dinheiro e por aí vai. E as pessoas se distanciam e fecham o coração de tal maneira para ter um relacionamento com o Criador delas, à luz da palavra, que elas estão indo a passos largos para o abismo. E isso me choca, porque nós como igreja muitas vezes estamos tão acomodados, porque eu estou salvo, eu estou abençoado, estou numa igreja quarta-feira com ar-condicionado com 23 graus fresquinho, recebendo uma boa palavra, no meio de um bom louvor, uma galera bonita, cheirosa, está bom demais, olha. E o resto desistou. Mas o genuíno evangelho é exatamente o contrário. É não estarmos debaixo mais do sentimento nem de culpa e nem de condenação. Bota para nós o Romanos 8, verso 1. Olha o que Paulo diz. Agora, pois, aqui o agora é o presente participio, ou seja, ontem foi o agora, hoje é o agora, amanhã também vai ser o agora, ou seja, é presente, atual para nós hoje. Nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu creio em Jesus e o que Ele fez por mim na cruz, como é que eu vou me colocar e viver debaixo de um peso chamado culpa e condenação? Não tem como. Mas por que a gente vive esse peso, essa opressão e essa culpa e condenação, achando que Deus está com raiva da gente, pastor? Porque você está crendo de forma errada. E quando nós cremos de forma errada, nós vamos viver de forma como que se o que a gente vai fazer pode mudar isso. Não. O que mudou foi o que Jesus fez por nós lá na cruz. Glória a Deus. Então, olha a importância de nós crermos da forma correta para nós vivermos de forma correta. Vamos lá, anote aí. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Só que agora a gente vai estender até o 21, porque o 17 todo mundo sabe de cor, né? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas passadas, antigas se foram, tudo se fez novo. Mas há uma continuidade. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram e se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus. O que o paralítico fez para receber o perdão dele? Ele confessou, foi no confessionário, falou com alguém, confessou os pecados dele para Deus, fez alguma coisa? Ou partiu, proveio de Deus, proveio do próprio Jesus o perdão para a vida do paralítico? Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo, quem? O mundo, ou seja, todos os pecadores, ou seja, todos nós. E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o próprio Deus teve a iniciativa de religar, de reconciliar, de fazer com que ele se reaproximasse do pecador novamente, para trazer a solução definitiva para esse mal que destrói, como fala Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. E mata mesmo.
pecado destrói casamento, o pecado destrói vidas, o pecado arrebenta com a identidade das pessoas. Não brinca com o pecado, porque o pecado é totalmente nocivo e destrutível. E foi por isso que Jesus morreu por nós naquela cruz. Não imputando, ou seja, não atribuindo aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com quem? Com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus. Ele, Deus, o fez pecado por nós. Aonde que Jesus fez pecado por nós, irmão? Não foi na cruz? Sim ou não? Sim. Lembra quando Jesus foi se batizar no Rio Jordão com João Batista? Quando João Batista olhou para ele e identificou quem? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos traz a paz. Ele iria derramar o sangue inocente dele, sem culpa, sem pecado, sem condenação, porque naquele momento ele estava levando os nossos pecados sobre ele na cruz. Para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então deixa eu te desafiar algo novo para a tua vida. Mesmo quando você estiver lá cometendo o teu pecadinho ou pecadão, lembre-se dessa palavra. E ao invés de você dizer, eu sou pobre, miserável, pecador, já estou aqui no pecado, eu vou me atolar na lama do pecado, já estou aqui mesmo, essa desgraça. Lembra desse versículo e diga assim, ó: eu sou justiça de Deus. Por quanto tempo tu fumou? 7 anos. Cigarrinho, Marlboro. Hã? Os dois. Budanzinho. Baseadinho. Quando ela chegou aqui, cheia de culpa, condenação, ela ouviu essa palavra. Começa a dizer que você é a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Se eu sou a justiça de Deus, o que eu estou fazendo com essa porcaria desse estrume aqui do capeta? Quanto tempo está sem fumar? 5 meses. Porque ela entendeu que a justiça de Deus por meio do que Jesus fez por ela na cruz do Calvário. Aplauda o Senhor Jesus. Eu sou a justiça de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Você pode estar lá no motel com a tua amante, a hora que tu estiver tirando a tua roupinha, fala, eu sou a justiça de Deus. Na hora o Espírito Santo vai dizer, rapaz, o que está fazendo aqui? Foge! Vai sair pelado lá do Mantai. Vai bater lá na polícia rodoviária. Já vai ser preso por estar pelado, seu maluco. Ai, já estou aqui mesmo, já estou no pecado, eu vou me lambuzar com o capeta aqui agora. Fala, eu sou a justiça de Deus. Aprenda a ter esse posicionamento, em vez de ficar debaixo de culpa e de condenação. Amém? Amém. Olha que Efésios, Paulo fala na NVI agora, essa aqui fica boa na NVI. Efésios 1, 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele, ou seja, em Jesus, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão do quê? Das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça.
Então, o perdão parte de Deus, não parte de nós, do que eu posso fazer, mas parte do amor dele, que ele fez por nós na cruz. E quando ele fala aqui, perdão, quando Paulo fala sobre pecado, ele está falando da raiz, da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, das nossas cobiças, dos nossos desejos carnais, pecado original, a raiz do pecado. Agora, quando ele fala no plural pecados, são os nossos atos. Então, quando você lê lá as cartas de Paulo, você vai prestar atenção que às vezes ele fala sobre pecado, que é a natureza, que é a raiz que nós herdamos de Adão. E quando fala pecados, é quando nós temos as ações e as atitudes pecaminosas. Ah, mas João não fala lá, pastor, que nós temos que confessar os pecados para ser perdoados. Se a gente não confessar, a gente não vai receber o perdão de Deus. Vamos ver. 1 João 1,9. Volta para a revista atualizada aí. Olha lá o que João escreve lá no começo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a galera pega esse versículo isolado e traz como doutrina da igreja. Aí vem confessionário, aí vem, você precisa confessar, porque senão não vai haver perdão, não vai haver libertação, Não vou nem entrar muito a fundo, que o nosso tempo aqui é rápido, mas se a gente fizer uma conta rápida, rapidinho, se você for assim um bom cristão e pecar uma vezinha só pela manhã, quando o motoqueiro te corta a frente, e outra à noite quando o teu time do coração perde o jogo, quando você xingou o técnico, xingou o atacante que não fez o gol, 2 pecadinhos por dia, multiplica 2 no período de 1 ano, 365 vai dar. Agora bota isso em 5 anos, tu vai lembrar de todo o pecado que cometeu para poder confessar para Deus? Não tem como, gente. Então por que o João escreveu isso aqui, gente? Aqui o pessoal atropela algo tão simples. Não é nem questão de teologia, é questão de interpretação de texto. Sabe quando você fazia aula de português? Que aí ninguém gostava de interpretação de texto. Aqui é só isso, interpretação de texto. Como é que a gente vai interpretar esse texto? O que João estava querendo falar? Qual era a motivação dele de fazer essa carta? Esse início dela? Para quem ele estava se dirigindo? Fica muito claro que João aqui, quando escreveu aqui capítulo 1, ele estava combatendo a maior seita que no início da igreja começou a ter, que era o gnosticismo. O que era o gnosticismo? Quando a gente vai fazer isso, não é o diagnóstico, né, de trás? O que é o diagnóstico? Conhecimento. Então, esse negócio de Paulo, Pedro, é muito raso, muito simples. Nós recebemos visão, nós recebemos sonhos, nós temos a verdadeira doutrina de Deus, mas nós só vamos ensinar para quem vem para o nosso grupo de WhatsApp, só para quem fizer o Pix lá na nossa conta. E aí vocês vão saber de coisas que ninguém mais sabe. A mãe de todo o misticismo, a mãe de todas as religiões começou aqui nesse tal, dessa seita diabólica chamada gnosticismo. Eles não acreditavam que Jesus veio como homem. Eles não acreditavam no pecado. E fora o resto, eu não vou perder tempo para falar das loucuradas.
dos misticismos. Mas o povo gosta de um misticismo, o povo gosta de algo. Não, o pastor te ensina aí na luz da palavra, é muito simples, muito fácil aí. Não tem nem graça, eu quero coisa mais profunda. O irmãozinho que saiu daqui agora está virando judeu, vai estar lendo Cabala, algo mais profundo, mais místico, mais misterioso. Não quero simples. Por isso Paulo está dizendo aqui a respeito deles. Vamos ler de novo, ó. Se confessados os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ele não está falando para quem já é crente, Ele está falando para quem ainda não era cristão, que não tinha relacionamento com Deus, que ainda não cria em Jesus. Então vocês precisam confessar que vocês precisam crer em Jesus. Aí o pessoal pega esse versículo e traz para a igreja: ó, se você não confessar o teu pecado, não vai ser perdoado. Quantas vezes eu falei isso em culto com o povo? Confessar, pecado confessado é pecado perdoado. Oh Deus, me perdoa, ainda bem que eu estou perdoado. Porque me ensinaram assim: quando eu creio da forma correta, eu vou viver da forma correta. Mas vamos ler o contexto que ele fala isso. Vamos para o versículo 1, Duda, até o 9. Até chegar nele aí, eu li o último, agora vai do primeiro até o último. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, de carne e osso, era Jesus. Como é que vocês estão dizendo que ele não existe, que ele não foi homem, que ele era algo virtual, que era um fantasma? É isso que João está dizendo aqui. Com respeito a quem? Ao verbo da vida, Jesus. E a vida se manifestou e nós temos visto, e dela damos testemunho, e anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais o quê? Comunhão com a gente, que a gente prega, que a gente vive. Vocês precisam estar inseridos nisso. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e também com o seu Filho Jesus Cristo. Está estas coisas, pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa em vocês. Para vocês não viverem heresia, para vocês não estarem vivendo um engano. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E os caras vêm com umas heresias, uns papos furados, e João está dando os dois pés nos caras. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue, ele foi lá, porque os caras não acreditavam, estavam pregando para as outras pessoas. No sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, porque eles falavam que não existe pecado. Essa era a doutrina dos gnósticos. Não, pai, toca em pau. E a verdade não está em nós. A nós mesmos nos enganamos. Volta lá. E a verdade não está em nós. Aí ele vai concluir para os gnósticos.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então esse é o contexto para os gnósticos, não para nós que somos crentes. Aí ele vai para o capítulo 2, aí no capítulo 2 ele começa a falar para os irmãos. 1 João 2, 1. Olha como o tratamento muda. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Ou seja, até aquilo que nós ainda vamos fazer, o que Jesus fez há mais de 2 anos atrás, já nos trouxe perdão completo. Pastor, do passado, presente e futuro. Quando Jesus morreu, não estava nem vivo ainda. E quer saber qual é a maior loucura ainda? E que mesmo que você fale, mesmo que você peque, isso não vai interromper a tua comunhão com Deus. Não, pastor, aí não, o Senhor perdoar, isso aí é heresia, isso aí eu já não acredito mais. O pecado que desagrada a Deus, o pecado que nos gera morte, não pode impedir a comunhão com Deus e de interromper esse relacionamento com Ele. Por quê, pastor? Porque os nossos pecados já foram perdoados. Então eu vou pecar? Não, meu filho, não precisa ir lá para a morte. Não é mais fácil você andar na presença de Deus? Deixa de ser burro, deixa de ser ignorante. Vai brincar com o pecado para quê? É aqui que muita gente entra pelo cano. Então, olha a importância, gente, de nós termos de verdade, não é a consciência do pecado, porque muitas vezes, mas o pastor Gutuano Ohana, muito raro, ele fala sobre pecado. Claro, se eu ficar aqui malhando pau e arrebentando a tua cabeça para você não pecar, e do pecado, se você vai sair daqui, sabe o que você vai fazer? Vai pecar. Os maiores escândalos das igrejas, pode ver, são de pastores e líderes que arrebentavam o povo para falar do pecado. E aí eles mesmos cometiam o pecado dos fariseus. Então nós temos que desenvolver a consciência da justiça, porque o nosso foco é Jesus e não o pecado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Estão entendendo, gente? Amém. Anote para depois você reler de novo. Você vai ajudar muitas pessoas a sair debaixo do engano e da opressão. A pior coisa que tem é gente culpada, condenada. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não partiu de nós, partiu do próprio Deus. Eu estou convidando vocês a terem uma vida com meu Filho Jesus, mesmo sabendo que a gente erra, mesmo sabendo que a gente peca, mesmo sabendo que a gente é tudo errado. Eu vou dar para vocês intimidade com Ele, eu vou dar para vocês relacionamento com Ele, vocês vão ter comunhão, koinonia, vocês vão ser amigos do meu Filho Jesus. Teus pecados estão perdoados. Pode perdoar. Amigão, teus pecados já estão perdoados mesmo? Pode levantar, pega a maca e vai para casa. Eu tenho vida nova para ti, a vida que eu tenho para você é abençoada. Eu não faço nada pela metade, eu faço completo. Que
Que loucura, né, pastor? Que coisa boa. Por isso que é boas novas. Por isso que boas novas significa evangelho. E esse evangelho é o evangelho de Jesus. Por isso que João ainda deu mais uma reforçadinha lá na carta dele, ó. 1 João 4, vamos ler do 1 ao 6. Amados, quando ele falava para a igreja, era diferente. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, homem, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito de quem? Do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, porque por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. O mundo quer misticismo, o mundo quer fantasma, o mundo quer energia. Isso dá ibope. Agora bota lá um horário nobre para o pastor Guto pregar lá. Pastor pregando Bíblia, eu não vou assistir. Mas bota esta, lá na rua. Como é que é ali? O nome da rua aqui? Pau de Canela. Tem um fantasma berrando, porque parece que deram uma paulada na canela do fantasma, e tem gente que viu ele à meia-noite passando lá na rua. E vai sair um Fantástico. Cara, liga aí na Rede Globo, Fantástico. Vai aparecer um fantasma lá, e ele berra porque o pau deu na canela dele. Aí o pessoal vai filmar e todo mundo, liga aí. Aí quando o cara filma assim, só tem uma fumacinha, aquela neblina, né? Ali do morro do Lampião. Fiz, eu vi aquela ali, a pausa aí, tá ali. Ainda fez assim ainda. Eu vi os letrinhos da vitória do fantasma. Isso daí como, gente? Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecer, como já adiantou tudo. É esse? É esse aqui. Por essa razão falo da parte do mundo, e o mundo os ouve. Floripa tem muito disso, muito misticismo, muito tão legal, né, pastor? Cuidado, gente. João está nos alertando aqui, ó. 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, cuidado para qual Espírito você tem dado ouvido. Se é o Espírito da verdade ou se é o Espírito do engano. Amém? Amém. Hebreus capítulo 10, estou quase encerrando. Aumenta mais um pouquinho. Versículo 1 e 2. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca
nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles ofereciam. Então, no Antigo Testamento, que apontava para algo figurado, como se fosse uma tipologia daquilo que em breve se manifestou que foi Jesus. Então, desde a criação, quando Adão e Eva desobedecem e pecam, então eles deveriam morrer. Eles morrem. Não porque eles tentaram se cobrir para tirar a vergonha da nudez com folhas de figueira, aí a folhinha secou, apodreceu e a vergonha continuou. Ou seja, o homem tentando se justificar diante de Deus pelas suas próprias obras. Não funciona. Então, o próprio Deus teve que sacrificar um animal, derramar o sangue daquele animal inocente para substituir a desobediência, o pecado de Adão e Eva. Aí ele pega aquela pele de animal e cobre eles. Mas esse animal que derramou o sangue já estava apontando para quem? Para Jesus. Tanto é que a Bíblia diz em Apocalipse que Jesus foi o cordeiro que já tinha sido sacrificado mesmo antes da criação de todas as coisas. Isso é lindo. Ou seja, antes mesmo de criar tudo, Deus já tinha trazido a solução para todos os nossos problemas da humanidade através do próprio Filho dele, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então não tem por que eu ficar hoje remoendo pecado, ou sentimento de culpa, ou sentimento de condenação. Ele nos libertou. Nós somos livres, perdoados completamente. Você pode botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, porque não há mais culpa sobre você. Graças a Deus. Lembra quando a mulher foi pega em flagrante adultério, os religiosos trouxeram ela ainda meia seminua, coitada? E aí Jesus, a lei de Moisés manda apedrejar até a morte quem é pego em flagrante adultério. Só não trouxeram o cara, né? Que ela não fez o adultério sozinha. Coitada. Aí Jesus falou, é verdade. Quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Aí os mais velhos começaram a deixar a pedra, bater a consciência do pecado, começaram a deixar as pedras. Não falou ninguém. Aí Jesus, ué, cadê o pessoal que te condenou? Não ficou ninguém? Não. Nem tampouco eu te condeno. Vai, mas não peques mais. Não vive mais essa vida. Vai viver uma vida nova. Amém? Amém. Versículo 10. Hebreus 10, 10. 10, 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez. Bota na NVT. Uma outra versão. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez. Então, nós somos santos, não pela nossa conduta moral e nem comportamental, mas pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso não significa que eu vou viver na vagabundagem, no pecado, na pilantragem. Não. Uma coisa é ser santo. Agora, o processo de desenvolvimento se chama santificação. Ou seja, há 10 anos atrás tinha mais erros do que hoje. Então, eu estou numa caminhada de santificação. Mas a partir do momento que eu aceitei a Jesus, entreguei a minha vida para Ele, Ele me tornou santo. Então Deus não me vê mais como pecador, está resolvido. Não há mais condenação. Deus me vê como alguém que é santo. Pega todas as cartas de Paulo, ele sempre começa aos santos, e olha que tinha igreja lá que era
Tinha filho que estava pegando até a madrasta, que era a mulher do pai dele. Vê a baixaria que era. E Paulo chama eles de santos. Que loucura, pastor. Por isso que eu creio que Deus colocou no nosso coração esse mês nós meditar, ruminar sobre essas questões, essas verdades, para que não haja mais tabus, não haja mais minhoca, não haja mais heresia, não haja mais engano sobre a teoria. No Antigo Testamento eles confessavam. Tu pega Moisés confessando pecado, tu pega quem mais? Davi confessando pecado. Prática do Antigo Testamento, o judeu confessava pecado. Tu pega quando João Batista batizava o pessoal nas águas, o pessoal antes de ser batizado confessava pecado. Mas entrou a nova aliança. Agora o perdão não está ligado à confissão. Pastor, mas então eu não preciso mais. Pode dizer, Deus, hoje eu pisei na bola, eu pequei, mas eu sei que em Cristo eu estou perdoado, o sangue dele me limpa e me purifica de todos os meus pecados. Graças a Deus. Essa é a confissão. Tu não precisa ficar buscando a memória que você fez, que você deixou de fazer, porque senão tu vai pirar. Imagina, tá jogando bola, quantos pecados não joga, não comete ali jogando futebol? Ou vai surfar com o vento sul lá no matadeiro, quantos pecados tu não comete? Meu Deus. Mas eu falo, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sei que teu sangue já me tornou a justiça de Deus nessa terra. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero caminhar nessa santificação. Eu quero caminhar para que eu seja cada dia mais a imagem e semelhança de Cristo. Você precisa sair daqui sabendo que você já está completamente perdoado. João, capítulo 20, versículo 19 e 20. Já estamos na finaleira. O pastor está falando isso para mim, ó. 19 e 20. Aí, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Qual é o dia primeiro da semana? Segunda? Domingo, muito bem. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, porque Jesus havia sido crucificado, estava tudo apavorado, havia sido morto, sepultado, mas ele já havia ressuscitado, já tinha sido dormido. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse o quê? Paz seja. Mas ó, já tem dois pecados aí. Primeiro, vocês fugiram lá, me deixaram sozinhos. Segundo, vocês estão tudo comigo. E os medrosos não vão entrar ao reino dos céus. Foi isso que Jesus falou para eles? Foi ou não foi? Não, né? Eles com medo. Jesus passa no meio da parede, da porta e fala: paz seja com vocês, galera. Imagina eles. Eu queria ver a cara deles. Não tem, vale a pena ver de novo aí. Metios podia meter o vale a pena, ó. Vamos criar o nosso, vale a pena ver no tal run aí. Botar o Vitório de Jesus, aparecidinho com ele. Aí, Vitório ia ser o Zaqueu, né? Ô pastor, não começa, pastor, falta aí na mensagem. E dizendo isso, lhes mostrou o quê? Lhes mostrou o quê? As mãos e o lado. Por que Jesus mostrou para eles as mãos e o lado dele? Porque as mãos dele estavam furadas. O lado dele havia sido perfurado pela lança do soldado romano. Ou seja, tenham paz, olha aqui. Pelas minhas pisaduras vocês são sarados. Pelo meu sangue vocês já tiveram a remissão de todos os seus pecados. Fiquem em paz, não há mais condenação para vocês. Eu venci o pecado, eu venci a morte, eu venci o inferno, eu venci. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem.
olhar para o teu medo, pare de olhar para as circunstâncias, pare de olhar para os problemas, olhe para Jesus, tenha paz e tenha alegria. Não há mais condenação sobre nós. Você crê nisso? Crê mesmo? Então eu vou ler o último para a gente orar. Voltar lá para o João, 1 João 2, 1 a gente leu, né? Vamos ler o 12. A gente leu 1? Hã? Então lê de novo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado. Ele vai chegar diante do juiz, que é o próprio Pai, que é Deus, vai dizer: Pai, papai, oi papai. Já entendi. Eles são absolvidos. Eles já estão perdoados. Não há mais condenação sobre eles. Junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora o 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Por quê? Porque a gente confessa todos eles, bota lá num papelzinho branco e bota na fogueira para queimar. Também não? Por causa do seu nome. Por causa do nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui crendo e sendo grato a Deus, porque todos os teus pecados, até o que você vai cometer saindo daqui, hoje ainda, já foram perdoados. Se alegre e vive em paz, porque essa é a vontade de Deus para nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Que essa palavra possa gerar esperança, paz, refrigério, tirar um peso do teu coração, dos teus ombros, e você não buscar mais essa linha tênue, que agora está uma moda aí. Domingo está tudo na igreja dos crentes, mas o resto da semana está tudo no misticismo. É muito tênue essa historinha do misticismo. Ou você vai ouvir o Espírito da verdade, ou você vai se enrolar no Espírito do mundo. Não dá para dar uma misturinha, pastor. Que é luz, é luz. Que é trevas, é trevas. É claro que não tem como haver comunhão entre luz e trevas. Então, assim nós estamos começando o nosso mês de abril, agradecendo a Deus porque nós estamos completamente, totalmente perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: levanta, sai dessa paralisia de culpa, sai dessa paralisia de condenação, aceita o amor e o perdão de Deus sobre a tua vida, caminha em novidade de vida naquilo que Deus tem para você. Deus tem família, Deus tem sonhos, Deus tem futuro, mas você precisa andar nessa verdade. Feche os teus olhos, ouve a tua cabeça. Deus proveu tudo quando Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz. Por isso que Paulo é muito feliz quando ele fala em Romanos 10,4: o fim da lei é Cristo. Esse fim ali é de terminar mesmo, é o mesmo original do grego teléo. Lembra quando Jesus disse está consumado na cruz? Tetelestai, é a mesma palavra original do grego de teléo, ou seja, eu terminei, eu estou colocando um fim. Vocês não vão mais viver debaixo de culpa, de condenação, mas vivam o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Basta que você diga: eu aceito Jesus como meu Salvador.
É Ele que morreu, ou melhor, Ele que ressuscitou dos mortos para me dar a vida eterna. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. E assim como Jesus olhou para aquele paralítico e disse para aquele rapaz: os teus pecados estão perdoados. Eu quero dizer essa verdade para você nessa noite. Escute, abra o teu coração e a tua mente e receba essa verdade. Todos os teus pecados já estão perdoados em nome de Jesus. Não é o que você pode fazer para amenizar, não é o que você pode confessar, mas a verdade é o que Jesus já fez. Coloque a mão sobre o teu coração. Eu queria que você repetisse comigo esta oração em voz alta. Senhor Jesus, nessa noite, eu recebo na minha vida essa verdade do perdão completo pelo precioso sangue do Senhor que foi derramado naquela cruz. Eu não viverei o peso da culpa e da condenação. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas Jesus mudou a minha sorte, porque Ele se fez pecado por mim, e por meio dele eu me tornei a justiça de Deus aqui na terra. E o justo viverá pela fé. Nessa verdade que Deus estabeleceu, que Deus proveu através do seu único Filho, Jesus Cristo, que como homem derramou a sua vida e o seu sangue por amor a mim naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelo teu poderoso perdão e pela completa salvação que está sobre mim hoje e para sempre. Em nome de Jesus, eu sou livre do pecado, da culpa e da condenação. Eu estou santo e santificado pela oferta de Cristo há mais de 2000 anos atrás. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Eu queria que você